Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia juntos, né? Fazemos isso todos os domingos às 10 horas da manhã, na nossa missão batista ali em Motas, né? É uma alegria a gente poder estar aqui. Motas está localizado em Teresópolis, Rio de Janeiro. Uma alegria poder fazer parte daquela comunidade, uma alegria ter outras pessoas aqui conosco estudando a Bíblia, membros de outras igrejas, amigos, crente ou não, mas estudando e aproveitando das mensagens que temos no nosso canal, do louvor, da adoração, compartilhando também. Isso é uma alegria muito grande para o nosso coração, né? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? Nesse período, já estamos na 12ª parábola e é uma alegria para nós. Nós temos a nossa revista Parábolas de Jesus, da editora cristã evangélica, série Vida em Cristo. É um material excelente que nos direciona aqui para esses estudos. Eu indico a todos, né? E a palavra de Deus, que é a nossa maior fonte, né? De estudo, de conhecimento, Bíblia Sagrada. Por isso, vamos passar aqui uns momentos juntos, aprendendo e conhecendo mais e mais do Senhor. O nosso texto de hoje está em Lucas, no capítulo 12, versículo de 13 a 21. Vai dizer assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tendo onde recolher os meus frutos? E disse-lhe: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim alguém tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nosso tema hoje é a vida. Vamos falar da vida. E Jesus é o grande autor e consumador da nossa fé, o dono da vida, vai ensinar aos seus discípulos sobre a questão da vida, do viver. Jesus ensina a eles dando exemplo de um homem rico. E este homem, diz a palavra, ele era um homem rico. E foi considerado por Jesus um homem insensato, um homem louco. E nós vamos entender isso. Jesus vai explicar aqui sobre a questão do viver e sobre a questão do possuir, né? E é bom lembrar o seguinte, que Deus, nosso grande Deus, ele valoriza mais a vida, muito mais a vida, do que as coisas terrenas. Marcos, no capítulo 8, versículo 36, ele vai dizer o seguinte: Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entende? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui vai mostrar o quanto o Senhor se importa mais com a vida do que as coisas terrenas. Então a verdade é a seguinte, querido, você precisa guardar no seu coração, e eu também. O sentido da vida não está na abundância dos bens que nós possuímos, ou do bem que uma pessoa possui, mas o sentido da vida está em Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a questão, esse é o grande sentido da vida humana. A vida na Terra é uma vida decisiva. Quando estamos caminhando nessa terra, estamos tomando decisões, mas a vida em si é decisiva. Para quê? Para a sua continuidade na eternidade. Porque pensa alguns que morreu, acabou. Não. Tem uma continuidade, nós temos uma eternidade para viver com Deus e sem Deus, mediante a sua escolha, quando você tem um encontro pessoal com Jesus e reconhece Ele como o único e suficiente Salvador na sua vida. Então, há uma continuidade na eternidade. Então, o sentido da vida
e Jesus vai ensinar isso aqui, mostrar aos seus discípulos, tantos quantos estavam ali por perto, sobretudo aquele homem que faz a pergunta em relação à partilha da herança, que o sentido da vida não está na riqueza da terra, mas está na riqueza do alto, nas coisas do alto. Pessoas que não se preocupam com o destino da sua alma precisam ter bastante cuidado. Não vai parar por aqui. Não vai parar por aqui. Existe uma eternidade. A Bíblia fala dessa eternidade, desse tempo eterno com Deus, né? Vamos passar uma eternidade com o Senhor. Esse dia vai chegar. Então é preciso se preocupar sim também com a nossa alma. E a gente vai ver aqui, vamos falar melhor lá para frente, do absurdo que esse homem faz ao falar com a sua própria alma, achando que ele tem controle dela. Vejam, daqui a pouco nós vamos já chegar lá e vamos pensar sobre isso, né? A nossa peregrinação nessa terra, precisamos entender isso, ela deve ser um tempo de peregrinação, mas um tempo de preparação. É um tempo de preparação. Preparação para quê, pastor? Preparação para o céu, não é? Nós não fomos criados para viver aqui nessa terra para sempre, né? Existe uma eternidade e uma eternidade com Cristo. Então é um tempo de preparação. Viver ou não eternamente com o Senhor. É uma escolha, é uma decisão. Então a conversa aqui hoje, nosso estudo aqui hoje, né, os ensinos de Jesus aqui hoje para todos nós, está baseado nisso. Ter ou ser. Ter ou ser. A felicidade do ser humano, a nossa felicidade, ela não depende das nossas riquezas. A felicidade de um ser humano está em conhecer a Cristo, está naquilo que ele tem na cabeça, está e tem também no seu coração, está mais voltado para isso, ou exclusivamente para isso, do que temos no coração, na cabeça, do nosso conhecimento do Senhor, e isso trará para a gente felicidade, muito e muito mais, com certeza, do que as coisas que nós temos no bolso, né? Precisamos entender isso. Agora, precisamos também responder uma pergunta, ou algumas perguntas, que talvez sejam dúvidas suas, né? Responder alguma pergunta. Existe algum problema em ser rico? Será que existe algum problema em ser rico, ter muitos bens? É pecado ter recursos financeiros, bens materiais? É pecado? Biblicamente não. Não é pecado. Ter bens, ser rico, ter riquezas, não é pecado, né? A Bíblia vai mostrar a história de homens que eram ricos, muito ricos. Gênesis, no capítulo 13, versículo número 2, vai falar que Abraão, ele possuía gado, ele possuía prata, ele possuía ouro, era um homem muito rico. Foi considerado o pai da fé, um homem que era amigo de Deus. Amigo de Deus, né? Rico, muito rico, possuidor de muitos bens. Jacó também, a Bíblia relata em Gênesis, no capítulo 30, versículo número 43, que ele se tornou rico e cada vez mais rico. Possuía muitos rebanhos, né? Muito gado, muitos servos, muitas servas, muitos trabalhadores à sua disposição, muitos camelos e muitos jumentos. Um homem rico, estamos falando de Jacó, né? Não há problema. Olha para 2 Samuel, no capítulo 19, versículo 32, vai falar também de um homem chamado Barzilai. Não é tão citado, né, por nós, talvez você nem ouviu falar ainda de Barzilai, mas Barzilai, na idade de 80 anos, ele sustentou o rei Davi quando Davi esteve em Manaim. Então, ele sustentou, diz o texto, que ele era um homem muito rico, aos 80 anos de idade. Está vendo como não há problema? A gente lembra também de Jó, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz que Jó ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Jó tinha muitos empregados, muitos servos. Jó era o homem, queridos, mais rico do Oriente. Veja como não tem problema na riqueza. Você nos acompanha aqui no canal, nas nossas mensagens, já percebeu que nós não somos pregadores da prosperidade, ainda que cremos num Deus que é dono de tudo e pode nos dar, correto? Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Não somos pregadores da prosperidade, mas cremos num Deus próspero que se alegra quando os seus filhos também sejam prósperos. E a Bíblia vai mostrar isso. Para responder essa pergunta, se tem problema de ser rico, não há problema. E Jó tinha tudo isso, o homem mais rico do Oriente. Você é um estudante da palavra, correto? E você deve estar pensando assim, pastor, mas ele perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Sim, você está correto. A Bíblia vai dizer que ele perdeu tudo, mas também vai dizer
que ele recuperou tudo em dobro, ou seja, se tornou ainda mais rico. Mateus 27:57 diz que José de Arimateia era um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é um seguidor de Jesus, é um aprendiz, né, de Jesus. Diz que ele era um homem muito rico. Qual é a participação desse homem? Ele cede o túmulo novo, cravado na pedra, né, lá no Calvário, para Jesus ser sepultado. Foi ele quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus. A Bíblia diz que este homem era um homem muito rico. Entende? Aí, de repente, você está pensando numa outra pergunta, ainda sobre ser rico, né? E é errado poupar dinheiro para ter no futuro, guardar dinheiro, ter uma poupança gorda, como alguns falam, né? Ter um dinheiro guardado, um cofre, uma caderneta de poupança. É errado isso? Não, também não é errado. Isso também não é errado. Nas palavras de Jesus, Lucas, no capítulo 14, de 28 a 30, Jesus está diante de uma grande multidão e ele faz essa pergunta quando, naquele momento, eles estavam tentando construir uma torre, e aí ele vai dizer assim, olha, Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Está falando aqui de dinheiro, está falando de coisas futuras, porque você construir uma torre, você vai gastar um tempo, não se constrói de um dia para o outro. Você tem dinheiro para começar? Amém, é isso que Jesus está tentando dizer para ir. Para terminar, você tem recurso, você tem que fazer cálculo. Então, para eu planejar alguma coisa que está no futuro, e esse futuro pertence ao Senhor, nós bem sabemos, mas se eu comecei algo hoje que necessita de recursos financeiros, eu preciso saber se eu vou ter para assumir isso lá na frente. Foi essa a orientação que o Senhor dá. Então não há problema de ter um dinheiro guardado com questões que nós vamos precisar usar lá na frente. O versículo 29 de Lucas 14, Jesus ele estava dizendo aqui que é preciso fazer contas, tem que fazer conta. Afinal, fazer os alicerces, né, desta torre, começar algo e não terminar, será algo de zombaria. E aí essa instrução vem aquela multidão. No texto de Lucas 14, 30, ele vai dizer que este homem começou e não terminou. Alguém vai dizer, esse homem terminou e não começou. Ou seja, então é preciso guardar para ter, quando você está diante de um investimento ou de alguma coisa. Então não é errado poupar dinheiro, não é errado guardar também o dinheiro. Mas, olhando para essa parábola, o que realmente está em foco aqui, na parábola do rico insensato? Qual é o ensinamento aqui que a gente precisa guardar hoje? Primeiro, é que nas palavras de Jesus, nas próprias palavras de Jesus, você vai ver que ele não condena a riqueza em si mesmo. A riqueza não está condenada. A gente vê muitos homens ricos, né, e prósperos, mas a avareza e o apego ao dinheiro e confiar nos bens materiais e não em Deus, aqui está o problema. Aqui é onde nos condena. O que condena é isso, não é o dinheiro, mas a avareza, onde nós estamos presos em coisas materiais que muitas das vezes estão acima de Deus. Então condena sim esse pensamento, né, de que a vida consiste na quantidade de materiais que alguém possui. Por isso no 15 Jesus vai dizer isso, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. É isso que Jesus confronta o povo que está na sua volta, é isso que Jesus tenta explicar para aquele homem que estava preocupado com a questão da herança, né? O apóstolo Paulo ele também não recrimina a riqueza, mas recrimina o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, 7, 10, você vai ver isso, né? Vai dizer que o dinheiro é raiz de todos os males. O mal que pode provocar uma questão de estar preso ao dinheiro. E Colossenses 3, 5, Paulo também vai dizer que quando essa questão está voltada tanto ao amor ao dinheiro, a partir de uma pessoa, ele vai dizer que isso é idolatria. Agora, nos nossos dias, precisamos entender o seguinte, que nos nossos dias, né, nosso cotidiano, o consumismo, ele acontece, vamos destacar aqui o consumismo, o valor, a questão do ter, né, e a gente precisa lembrar o seguinte, que Jesus, ele considera importante a questão do dinheiro e o que fazemos com ele. Claro que ele considera importante, não tem como a gente conviver
você não está comprando, você não está vendendo, você não está pagando, você não está recebendo, né? É a nossa moeda que gira. O dinheiro é necessário para que a gente realize coisas terrenas também. Então, a gente vai lembrar que Jesus considera essa situação também do dinheiro importante. Você vai lembrar que em Mateus 25, de 14 a 30, nós estudamos as parábolas dos talentos, e aqui o foco dessa parábola é exatamente isso: investimento e prestação de conta. Foi dado a um dinheiro, foi dado a outro dinheiro, e alguém produziu e um não produziu. Então, Jesus também destaca essa importância do uso do dinheiro, faz parte do nosso dia a dia. Mas tem investimento e tem prestação de conta. Agora, quando a gente olha para esse estudo de hoje, Lucas 12, de 13 a 21, foi proferida por Jesus, palavras de Jesus, né? Quando ele foi abordado por um homem que pediu que ele resolvesse uma partilha na família, né? Uma herança. E coisa triste é quando a gente vê pessoas brigando por heranças, né? Familiares brigando por heranças, filhos às vezes que matam pais e vice-versa, por causa de herança, até mesmo irmãos por causa de herança. Então está havendo aqui um conflito, e um desses homens vai chegar até Jesus e vai pedir a Jesus que Jesus ajude ele, né? A resolver essa questão. Mestre, ordena ao meu irmão, mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança. E Jesus recusa a ser o juiz naquela questão. Jesus ele se recusa, ele vai dizer assim, quem me constituiu o juiz entre vocês, ou partidor entre vocês? Quem foi que disse que eu vou julgar essa causa ou resolver esse problema que está entre vocês? Aí o que Jesus faz? Ele aproveita para ensinar este homem, aproveita a oportunidade para ensinar esse homem lição aqui espiritual, né? Não só este homem, mas todos os seus ouvintes, fazendo uma recomendação. E que recomendação foi essa? Ele faz um alerta. No versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Cuidado, vocês estão preocupados, estão aqui querendo dividir dinheiro, não sabem o que vai fazer, é meu, é dele, enfim, não é isso. A vida de um ser humano, de um homem, não consiste, então Jesus vai ensinar a eles a questão dessas coisas. E aí tem um fato aqui difícil, triste, mas foi dito pelo próprio Deus. O rico é chamado de louco. Versículo 20, mas Deus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha que confronto, né? Olha que confronto para aquele que tinha juntado tudo e achava que ia viver por muitos anos, ia ter muitos bens, muitas coisas, que nada iria faltar, e imaginava talvez até que não iria morrer, que disse que ia viver por muitos anos. Então, algumas coisas aqui, algumas razões pelas quais Jesus chamou esse homem de louco. Uma delas é não reconhecer a Deus em sua vida. Não reconheceu Deus em sua vida. O texto vai dizer que o homem produziu muito na sua plantação. Salmo de número 14, versículo 1, para o insensato Deus não existe. Diz o insensato, no seu coração não há Deus. Qual é o problema deste homem? Não reconhecer Deus. Ele não entendia que as suas posses eram emprestadas, tudo é de Deus. O que você tem, querido, é de Deus. O que você conquistou é de Deus. Pastor, eu trabalhei, eu me esforcei há anos, eu renunciei, eu trabalhei tantas horas. Amém. Deus te deu o trabalho, Deus te deu a vida, mas tudo é de Deus. Não é meu, e não é meu e eu vou deixar para o meu filho. Amém também, um bom entendimento, mas aí o seu filho vai deixar para quem? Vai deixar para o seu neto e também para o bisneto, e um dia todos vão passar e vai ficar por aí. Vai tudo ficar por aí. Este homem é insensato, é louco, ele não reconhece que vem de Deus, que as bênçãos, a abundância da sua colheita tinha sido algo de Deus. Então ele era insensato, ele guardou as bênçãos de Deus só para o uso próprio, né? E não reconhecendo que era o Senhor que tinha dado. É nesta parábola aqui que o rico avarento, insensato, ele vai excluir Deus da sua vida quando não atribui a ele a bênção da colheita. Coisa terrível quando a gente exclui Deus da nossa vida. Nós dependemos do Senhor, tudo vem dele. Este homem aqui, ele foi incapaz de reconhecer Deus, né?
reconhecer que Deus é o dono e Senhor de todas as coisas, como relata para a gente Deuteronômio no capítulo 10, 14 e Salmo 24, 1. Ele é o doador de todas as coisas, como diz Tiago 1,17. Então a verdade é, o insensato, ele atribuiu a si mesmo a sua capacidade de tudo aquilo que ele tinha, né? O que ele está usando aqui, Lucas 17 e 18, arrazoava consigo mesmo, né? Que farei, né? E disse, farei isto, destruirei os meus, reconstruirei maiores ainda. Ele está usando aqui muito eu e o meu, né? Muito eu e o meu. E aqui vai um alerta para todos nós, familiares, né? Crentes e servos de Jesus. Há muitos anos as pessoas dizendo, é meu, isso é meu, isso é meu. E às vezes não é capaz de dizer, é nosso, meu e da minha esposa, ou da minha família, ou do esposo. É meu, tudo voltado para o meu. Lembro-me de uma ilustração muito interessante, onde um homem numa fazenda, junto a uma outra pessoa, disse assim, tudo que você estiver olhando ao alcance dos seus olhos para frente é meu. E ele disse, poxa, que legal. Agora olhe para trás, tudo que você tiver ao alcance da sua vista é meu. Ele, puxa, como você é rico. Para a sua direita, até onde os seus olhos alcançarem, também é meu. E da esquerda, da mesma forma. Ou seja, tudo que você vê para frente, para trás e para os lados, são meus. É tudo meu. E aquela pessoa, ouvindo aquilo tudo, olhou para cima assim, e para cima, o que é seu? Ele disse, eu não tenho nada. Nem pensei nisso. Por isso é preciso pensar. Este homem da parábola, tudo era dele. Aqui está o grande perigo, o grande engano do ser humano, confiar em si mesmo e em seus bens. O perigo do enriquecimento, a gente já viu que não tem problema de ser rico, é quando o homem se afasta de Deus, quando o homem se distancia de Deus. E a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 30, versículo 8 e 9, o autor sagrado sabia desse perigo. Por isso ele vai pedir ao Senhor que lhe dê o pão que lhe seja necessário. Senhor, me dá o pão que seja necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? O escritor de Provérbios, Salomão, vai dizer o seguinte, olha, me dá o necessário, porque se eu tiver muito, eu vou esquecer do Senhor. Vou esquecer que foi o Senhor que me deu. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos de 9 a 10, Paulo vai afirmar o seguinte, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Olha o alerta de Paulo a Timóteo, olha, quem está querendo ficar rico, volto a repetir, né? A gente já está lá atrás, já viu que não tem problema na riqueza, não fica assustado se você hoje tem posses, tem bens, Deus te abençoe, glória a Deus, usa isso para a glória de Deus, para a sua vida, para a sua família, para o seu conforto, tá bom? Mas é tempo de pensar, porque ele vai dizer assim, aqueles que querem ficar ricos, tem gente que não vou trabalhar, vou fazer isso, deve, mas cuidado para que você não caia em tentação e por causa desta cobiça você se desvie da fé. Aí nós falamos de Salomão, quando escreve Provérbios, nós falamos de Paulo, mas agora olha o próprio Jesus afirmando o seguinte, porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Lucas 12, 34. Entende? E ninguém pode servir a dois senhores, palavra de Jesus, não podereis servir a Deus e às riquezas, Lucas 16, 13. Entende? Essa preocupação, então você precisa guardar uma coisa no seu coração hoje, eu também. Se você não reconhece que tudo que você tem provém de Deus, cuidado. Se você não vê, ou não se vê apenas como um mordomo dos bens que o Senhor te deu, cuidado. Que você está só para cuidar, só para administrar. Se você não entrega dízimo, se você não dá as suas ofertas, cuidado. Se você não é grato pelo que Deus tem dado para você e atribui sucesso a você mesmo, repito, cuidado. Se confia mais em bens materiais, nas coisas que você tem, do que em Deus, cuidado. Sabe por quê? Você também está agindo como um louco, como um insensato. Tudo isso fazia este homem. Então a verdade é essa, se agimos também assim, seremos loucos e insensatos. Então a primeira razão desse homem ter sido chamado de louco por Jesus, a primeira razão é não reconhecer Deus em sua vida. Que loucura quando alguém não reconhece Deus, não crê no poder de Deus, na glória de Deus, na manifestação de Deus, naquilo que Ele pode nos dar. Então, esta é a primeira razão. A segunda razão é por não ajudar aos necessitados. Ele vai dizer que ele juntou tudo e guardou para si.
né? O homem que já era rico com a abundância da colheita, ele passou a ter mais do que era capaz de consumir. Ou seja, ele tem mais, ele não havia necessidade de ele consumir aquilo tudo, não ia dar conta de consumir aquilo tudo, né? Anos e anos, como disse ele, e não pode dividir. O que ele faz? Ele, ao invés de repartir, pelo menos o excesso, aquilo que poderia estar sobrando com os pobres, ele vai dizer para si mesmo, olha, ele mesmo está dizendo para ele que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Que farei? São tantos que eu não tenho onde colocar, então eu vou construir algo maior ainda, vou destruir os meus celeiros, vou fazer algo maior para eu guardar muito mais. Detalhe, tudo era dele, tudo era para ele. Em nenhum momento ele pensou no próximo, pensou só em si mesmo. Não conseguia enxergar a necessidade do outro. Interessante, né? Nesse tempo, dou graças a Deus por isso, nesse tempo de pandemia, de tanto desemprego, a gente vê as igrejas, graças a Deus, muitas pessoas estendendo a mão, socorrendo outras pessoas, ajudando o necessitado, né? Até mesmo aquele que talvez não tenha tanto, mas tem um pouquinho para repartir, para contribuir. Graças a Deus que temos visto isso nesse tempo. Ontem eu falava num grupo de colegas que eu estou vivendo muitas experiências nesse tempo e até temo na facilidade da pregação, da ação social, da ação de muitos em socorrer. Até temo que quando voltarmos tudo ao normal, os templos, que essas coisas deixam de ser feitas, porque sempre foi necessário ser feitas. Mas a gente vê isso sendo feito agora de uma forma ainda maior, e graças a Deus por isso, né? Esse homem não quis compartilhar parte dos seus bens. Então, o egoísmo, o egocentrismo, né, essas coisas que estão apegadas às coisas materiais, vão afastar uma pessoa de Deus e vai afastar também do próximo. A gente precisa ter cuidado com isso. Marcos, no capítulo 10, de 17 a 25, a gente vai ler a questão do jovem rico, que por amor aos seus bens, às suas riquezas, se recusou a ajudar pobres e a seguir Jesus para ter um tesouro no céu. Não é o que eu farei para herdar a vida eterna. Um jovem rico, ele disse assim, você vende tudo que tem, divide com os pobres e você me segue. Você conhece a história, vai dizer que ele trilhou, foi embora, deu linha na pipa, ou seja, pobre deixa para lá, meu dinheiro deixa comigo, tesouro no céu, não estou interessado. Mais ou menos nessas palavras, para a gente tentar entender o que aconteceu lá. É diferente do bom samaritano, que a gente também já falou dele aqui em outro momento, que pega o dinheiro, gasta o dinheiro que ele tem, ainda diz para o homem da hospedaria, o que você gastar mais, depois eu vou pagar. Ele socorreu o necessitado. Então deixa eu te lembrar uma coisa, pouco ou muito, de alguma forma nós podemos e devemos ajudar uns aos outros como servo. Lembra de Zaqueu, quando ele entregou a sua vida para Jesus, ele pensou nos pobres, está registrado em Lucas 19, 8 e 9. Pensou nos pobres, né? Ele dividiu, ele repartiu o que ele tinha roubado e deu mais ainda. Foi feito justiça porque o Senhor entrou no coração dele e ele teve esse entendimento de ajudar o necessitado. Paulo, quando ele esteve com os apóstolos Pedro, também Tiago e João, ele foi por eles enviado aos gentios, está registrado em Gálatas 2, 9 e 10. Recomendo-vos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer e o que também me esforcei para fazer. Precisamos estar com os pobres. Importante lembrar que no dia do grande juízo, no julgamento, o Senhor Jesus vai dizer aquilo que nós fizemos e deixaremos de fazer para outras pessoas. Se deixamos de fazer para outras pessoas, deixamos de fazer para Ele próprio, como está registrado em Mateus 25, 31, 46. Quando deixou de dar de comer, de beber, de vestir, quando é que nós deixamos de fazer para o Senhor? Quando deixou de fazer os pequeninos, deixou também de fazer a mim. Pergunta é, você tem sido bênção na vida de outras pessoas? Tem contribuído? Agora, o que mais esse homem fez? Lucas 19, 20. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens e muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aqui está uma outra coisa, ele não confiou em Deus e nem confiou no destino da sua alma. O rico insensato, ele não reconhece Deus na sua vida, ele não ajuda o necessitado e até mesmo a sua alma. Olha que absurdo, ele fala para a alma dele. Então direi a minha alma, achando que ele tem controle da alma. Quando Paulo escreve aos atenienses, Atos no capítulo 17, 23, 28, Paulo está pregando em Atenas, Paulo vai apresentar Deus, os atenienses, como o Deus que fez
o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, dono de tudo e tudo que existe. Você é uma criatura de Deus, a sua alma pertence a ele, você vai dar conta dela. Então o rico insensato acreditava ser dono da própria vida, do próprio destino e da própria alma. Que loucura, queridos. Talvez pensasse que seus bens durariam para sempre, e ele também, né? Que não teria um fim. Talvez estivesse pensando isso. A Bíblia diz que os bens materiais não são eternos. Provérbios 23, 4 e 5 vai falar sobre isso. E que a nossa vida é transitória e é passageira, segundo Tiago 1,10. Sobre os bens materiais, lembra de Jó, o homem rico, o homem mais rico do Oriente? Olha o que esse homem faz, olha o entendimento dele quando se trata de bens materiais. Ele vai dizer o seguinte, ele afirma com muita convicção, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, Jó 1,21. Isso é que é a consciência do servo. Não levo nada. Deus deu tudo, ele se tornou o homem mais rico do Oriente, mas esse homem vai declarar, eu saí nu e nu voltarei também. Então o apóstolo Paulo também, ele vai afirmar isso, porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma coisa podemos levar. Quando ele escreve em Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 6, 7, nada podemos levar. Então a verdade é essa, não somos dono de nada, não temos controle de nada, não somos dono do futuro e muito menos do destino da nossa alma. Deus é quem tem controle de tudo e de todos. Eu queria concluir pedindo que você guardasse uma coisa no seu coração. Nós dependemos de Deus. Tiago 4, 13, 15. Às vezes, para reduzir um pouco aqui esse tempo, você depois pode ler todos esses textos, mas eu já estou dizendo o que está acontecendo lá. Tiago 4, 13, 15 vai dizer que nós precisamos depender de Deus, nós devemos confiar a Ele a nossa vida, não só presente, mas também futura. Quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, aqui vai um alerta. A igreja de Laodiceia dizia que ela que era rica, que não precisava de coisa alguma. Era esse o entendimento da igreja de Laodiceia. São os ricos que não precisam de nada, mas não sabia que era infeliz, miserável, cego e nu. Apocalipse 13, 17. Na visão humana, achava que era rica, achava que era feliz, que tinha tudo, não precisava de nada. Nós precisamos de Jesus, porque podemos ter tudo isso e não ter nada. Mas na visão de Jesus, miserável, cega e nu. George Miller, muito conhecido, que dirigiu um grande orfanato pela fé, ele vai fazer uma declaração: o dinheiro não tem valor para mim, a menos que eu possa usá-la para Deus. Você pode usar para Deus e até mesmo para você, mas não pode estar apegado a Ele. A Bíblia vai exortar quando a gente não ama tanto a Deus e ama mais as coisas. Quem você ama? Deus ou os seus bens? Onde está a sua confiança em relação ao futuro? Qual será o teu destino eterno? Você pode até ser rico, a gente viu isso. Pode até ter muitos bens, que bom. Mas nada pode estar acima de Deus. Li algo muito interessante que alguém, certa vez, estava escrito no outdoor. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que possuem é dinheiro. Olha que coisa forte. Pessoas tão pobres que a única coisa que possuem é o dinheiro. Porque o dinheiro não é tudo. Quem somos diante de Deus? Quem é você? Insensato ou sensato? Insensato é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Lucas 12, 21. Então a maneira com que a gente lida com o dinheiro vai mostrar onde está o nosso coração. Então se nosso coração está no dinheiro, é sinal que ele tomou o lugar de Deus, e tomar o lugar de Deus é algo muito sério na nossa vida. Vira adoração, vira apego, vira idolatria, Nós não podemos fazer isso. Que Deus nos abençoe nesse dia, Podemos ser pobres, materialmente falando, neste mundo, mas ser rico no céu. Isso é o que é importante para o Senhor. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Porque se a tua alma for pedida, Se a tua alma for pedida, o que você tem guardado para Deus? Então guarda o teu coração, guarda a tua mente, viva para o Senhor e com o Senhor, porque nós dependemos dEle, muito, muito dEle. Nós precisamos ser ricos da graça, da fé e nas obras, como diz 1 Timóteo 6, 18 e Tiago 2, 5, cheios de Deus e da presença do Senhor. Vamos orar? Deus querido, Deus santo, obrigado pela tua palavra,
Obrigado pelos ensinamentos que aprendemos hoje. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu sustento, que nos faz ver nesta manhã a importância do ter e do ser. Sejamos servos, sejamos discípulos, que possamos alcançar através do nosso trabalho tudo aquilo que podemos desfrutar nessa terra, porque também alegra o coração do Senhor e o nosso. Mas que nada seja maior e melhor do que te servir e viver com o Senhor. E ter a certeza da vida eterna, de estar para sempre com o Senhor. Que seja esse o nosso entendimento. Possamos administrar nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos dado, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Possamos administrar, socorrer e saber que a nossa alma pertence ao Senhor, que a nossa vida pertence ao Senhor e que tudo vem de Ti. Obrigado, porque tem nos dado tudo, a vida e tudo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Seja abençoado nesse dia, fiquem todos na paz e na graça do Senhor. Compartilhe esta mensagem, se ela falou o teu coração, e também compartilhe o nosso canal para que muitos outros tenham acesso aos estudos e recebam palavra de Deus por seu coração. Fiquem na paz do Senhor. Grande abraço.